Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sinais e Maravilhas. Hoje, vamos nos aprofundar em um tema crucial: o caráter da justiça do reino, explorando Mateus 5, 17 a 48. E a revolução que Jesus traz para a nossa maneira de viver. Jesus, com a autoridade que só ele possui, declara: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5, 17. Essa afirmação ecoa com poder, confrontando as expectativas daqueles que o ouviam. Jesus não estava ali para abolir a lei, mas para revelar sua verdadeira essência e levá-la à sua máxima expressão. Ele desafia a interpretação superficial da lei, tão comum naqueles dias. Jesus não se contenta com a mera obediência externa, mas nos convida a mergulhar no âmago da lei, examinando as motivações do nosso coração e buscando uma justiça que transcende qualquer ritual ou tradição. A ira e o adultério. Pureza que começa no coração. Jesus confronta a hipocrisia de quem se considera justo apenas por cumprir os mandamentos externamente, enquanto nutre ódio e desejo em seu coração. Qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus 5, 22, parte A. Jesus revela que a ira, mesmo que não se concretize em ação, já é um atentado ao amor e à santidade que Deus requer. Da mesma forma, a luxúria, o olhar cobiçoso, é condenado como adultério do coração. Mateus 5, 27 a 28. Jesus nos desafia a cultivar a pureza em nossos pensamentos, desejos e emoções, pois é de dentro do coração que procedem os maus desígnios. Mateus 15, 19. Reconciliação e perdão, o caminho da justiça do reino. Jesus enfatiza a importância da reconciliação e do perdão, características essenciais daqueles que desejam viver a justiça do reino. Se, ao ofereceres o teu dom no altar, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali o teu dom diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e, então, virás oferecer o teu dom. Mateus 5, 23 a 24. A reconciliação genuína, muitas vezes negligenciada, torna-se prioridade absoluta. E o perdão, ato de libertação e graça, deve ser constante em nossos relacionamentos. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5:32. Jurando falsamente. A verdade como estilo de vida. Jesus condena a prática de jurar falsamente, tão comum naqueles dias. Ele conclama seus ouvintes a uma vida de integridade, onde a palavra seja suficiente, sem a necessidade de juramentos. Mateus 5, 33 a 37. A honestidade, a transparência e a fidelidade devem ser marcas registradas daqueles que buscam viver a justiça do reino. O amor pelos inimigos, a expressão suprema da justiça. Em um dos momentos mais impactantes do sermão, Jesus nos desafia a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5, 43 a 44. Essa ordem radical confronta a lógica humana, mas revela a natureza revolucionária do amor de Deus. Um amor que não faz acepção de pessoas, que se estende até mesmo aos seus inimigos. Jesus nos chama a um amor que transcende as barreiras do egoísmo, do preconceito e da vingança. Ele nos convida a refletir o caráter de Deus, o Pai que faz raiar o seu sol sobre maus e bons e a chover sobre justos e injustos. Mateus 5, 45. O caráter da justiça do reino, apresentado por Jesus no Sermão do Monte, é um chamado à transformação radical da nossa maneira de viver. É um convite a abandonarmos a religiosidade superficial e buscarmos uma vida de santidade, integridade e amor genuíno, refletido em cada área das nossas vidas. Compartilhe conosco nos comentários. Qual ensinamento sobre a justiça do reino mais impactou você?
Como você tem buscado viver essa justiça em seu dia a dia? Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Sinais e Maravilhas para continuar trilhando conosco esse caminho extraordinário. Até a próxima!